Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom te receber aqui nesse culto online, nessa quarta-feira abençoada, como chamamos na Concrive, nessa quarta-feira blessed. O tema dessa mensagem, desse culto online é templos fechados, igrejas abertas. Eu vou repetir esse tema: templos fechados, igrejas abertas. Se tiver alguém próximo a você, balança, cutuca essa pessoa de seu lado e diga em voz alta para que ela ouça: templos fechados, igrejas abertas. O texto bíblico base dessa mensagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e versículo 21. O texto diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém irá dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Que coisa linda! Eu vou repetir essa última parte. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Templos fechados, igrejas abertas. Queridos, há 3 meses estamos com o templo da Concrive fechado. E não apenas o templo da Concrive. As igrejas, os templos de Juiz de Fora, os templos do Brasil e de grande parte do mundo encerraram as atividades presenciais. E olha que na Concrive, particularmente, tínhamos uma rotina de cultos, uma liturgia intensa. Nas segundas-feiras, tínhamos culto especial para as irmãs. Na terça-feira, tínhamos culto especial para os homens. Na quarta-feira, a quarta-feira abençoada. Na sexta-feira, a sexta-feira da vitória. O sábado da juventude, o domingo de manhã, aquelas aulas imperdíveis da escola bíblica dominical, e no domingo à noite, reuníamos todos, a igreja lotada, estávamos lá no nosso culto de adoração, não tínhamos sequer lugar para estacionar os nossos veículos próximos ao templo, vocês lembram disso? Porém, há 3 meses, essa realidade mudou em Juiz de Fora, no Brasil e em boa parte do mundo. Vivemos uma realidade de pandemia pela infecção do vírus Covid-19. Os números são alarmantes. No Brasil, fala-se em 59 mil mortos. O número de infectados já chega a 1.384.000. Quando falamos em números mundiais, os números globais falam de 507 mil mortos, mais de 10.370.000 infectados. Aqui no Brasil, particularmente, temos uma situação muito crítica, porque apenas uma pequena parcela da população, aqueles que têm sintoma, são testados. No ranking mundial, o nosso país é o 2º país do mundo em casos de infecção e em casos de morte. Só perdemos para os Estados Unidos. Toda essa situação mudou drasticamente as nossas rotinas. Os templos Brasil afora foram fechados. Os cultos presenciais foram encerrados. E muitos dos nossos irmãos colocaram as mãos na cabeça e disseram e clamaram: Deus, o que vai acontecer com a igreja agora? O que será da igreja? Como a igreja vai sobreviver a essa realidade? A mensagem que eu venho trazer do trono de Deus para a sua vida nesse culto online é que a igreja, apesar do templo estar fechado, a igreja está aberta. Deixa o Espírito Santo falar dentro da sua alma nesse momento. Eu vou repetir essa verdade, e que essa verdade entre na sua vida
como uma flecha atravessando o seu coração. Que essa verdade venha sobre a sua vida como um tsunami varrendo a sua alma. Apesar dos nossos templos estarem fechados, a igreja está aberta. Glória a Deus. Nunca vimos na nossa história recente tanta pregação do Evangelho pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Nunca vimos na nossa história recente uma enxurrada de mensagens bíblicas, de pregação, de ensinos bíblicos pelos canais mais profícuos, mais abundantes, em que as pessoas têm mais acesso nos nossos dias, que são as redes sociais. Quero que você entenda que há 3 meses atrás, todos nós estávamos igual uma ilha, isolados nos nossos templos. Estávamos particularmente em 4 paredes, fechados na nossa liturgia. Os cultos da Concrive eram da Concrive. Os cultos da Lagoinha eram da Lagoinha, apesar que a Lagoinha é um universo à parte. A maioria das outras igrejas estavam isoladas na sua própria liturgia. A infecção pelo coronavírus, apesar de ter fechado os nossos templos, abriu a boca da igreja. A igreja está aberta. O que presenciamos nos nossos dias são irmãos fazendo lives, são cultos online, como aqui estamos. Assisti uma live maravilhosa da Érica, da Ju Alvarenga. Ficamos lá 50 minutos ouvindo as irmãs Alvarenga falando sobre fé, e como foi maravilhoso cantar de cá junto com a Thaís, cantando e tocando um teclado a partir da casa dela. Queridos, essa é uma nova realidade, e não se engane, Deus está no controle de tudo. Eu não tenho dúvidas em dizer que Deus está controlando toda essa situação, e através de toda essa situação, muitas pessoas estão tomando ciência, conhecimento, estão conhecendo o Evangelho através dessa enxurrada, desse tsunami de mensagens pelas redes sociais. Se os nossos templos estão fechados, e não me entenda mal, estamos também querendo que os nossos templos se abram. Não me entenda mal, talvez você esteja aí pensando na sua casa, mas ora meu Deus, será que o irmão Humberto está querendo que o templo continue fechado? Não, queridos, na última reunião do conselho, o meu voto foi para que nós tivéssemos alguns cultos. Então, o nosso desejo é que os templos estivessem abertos, mas também entendemos que isso é impossível hoje, que há uma impossibilidade, e não confunda, isso não é falta de fé, isso é amor ao próximo. A decisão do nosso pastor, conjuntamente com a liderança, conjuntamente com o corpo de saúde da igreja, ela é uma decisão que preza pela saúde dos irmãos. Ouvimos, aliás, algumas pessoas falando, mas na igreja B estão lá abertos, apesar da proibição municipal, eles estão abertos e juntam lá todo mundo sem máscara. Irmãos, não estamos aqui para falar deles. O que eu estou aqui dizendo é que apesar do nosso culto do nosso templo estar fechado, a igreja está aberta, e eu quero te convidar a isso. A irmã Jussara recebeu uma ligação da irmã Márcia Williams, e eu sempre brinco com ela, eu digo que é Márcia Williams com M,
perguntando como está, assistenciando. E eu penso que é dessa forma que a igreja precisa se comportar. Apesar do nosso templo estar fechado, a igreja não parou, a igreja não morreu. E a mensagem contundente que eu tenho para você nesse culto é que a igreja não está fechada. Meu querido, você ouviu isso? Se tiver alguém do seu lado, balança essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: o templo está fechado, mas a igreja está aberta, pregando o evangelho, a igreja está anunciando as boas novas, a igreja está ativa na sua frente principal, que é a frente da pregação do evangelho. Templos fechados, igrejas abertas. No texto bíblico, para a gente terminar, no texto bíblico que nós lemos, Jesus traz uma palavra contundente aos fariseus. E entenda que quando nós falamos em fariseus, não colocamos num sentido pejorativo. Aliás, esse sentido pejorativo é próprio da nossa cultura. Na época de Jesus, os fariseus eram pessoas respeitadíssimas. Essa classe religiosa, ela teve início lá na época dos Matatias, na luta contra a invasão romana da Palestina. Então, lá os fariseus tiveram um papel importantíssimo, um papel heróico de defensor da lei mosaica, de defensor dos bons costumes, e na época de Jesus, eles também gozavam dessa autoestima, dessa valorização. Então, quando nós falamos em fariseu, não entenda num sentido pejorativo. Os fariseus perguntam a Jesus: quando nós vamos ver o reino de Deus? E Jesus é contundente, dizendo: o reino de Deus não se materializa num templo. O reino de Deus não está concretizado em quatro paredes, mas o reino de Deus, ele acontece a partir de você. O reino de Deus acontece quando você adota um irmão. Eu estou reforçando essa mensagem de domingo do pastor Edson. Essa foi a mensagem do último domingo do nosso pastor presidente. O reino de Deus acontece quando você adota um irmão, quando você liga, quando você assistencia, quando você prega, quando você faz live, quando você põe para fora aquilo que está dentro de você. Então, o que eu quero te convidar é que você não seja um igrejeiro num sentido de templo, mas que você seja igreja viva, anunciadora do evangelho. Que Deus possa abençoar templos fechados, igrejas abertas. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus, obrigado por esse culto online, por esta palavra. Senhor, que entendamos todos que o teu reino não está materializado no templo, o teu reino não está em quatro paredes, que o fato principal do evangelho não está em eu estar presencialmente em um lugar, mas eu expressar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que é o seu evangelho. Te agradeço e o faço no nome poderoso de Jesus.